Será que você tem medos inconscientes na sua mente que podem bloquear algumas questões da sua vida? Será que esses medos se tornam crenças? E o que fazer para descobrir? Hoje nós vamos falar sobre 3 possíveis medos da mente de quem não consegue emagrecer. A gente vai entender aqui mecanismos de sobrevivência que o nosso cérebro cria para que a gente possa sobreviver aqui. Somos seres que estamos aqui por questão de sobrevivência. Por mais que sejamos racionais, a nossa mente ela atua 90% do nosso dia no inconsciente. Então, todos os padrões criados ao longo da nossa vida interferem no nosso dia a dia. E talvez o seu emagrecimento esteja bloqueado por conta de 3 medos que eu vou contar hoje para você. Então, bora lá, vem comigo que a gente está só começando. Primeira coisa que a gente tem que entender é que quase sempre os traumas que a gente tem lá na nossa infância interferem na nossa vida. Toda e qualquer pessoa passou por algum trauma na infância, seja ele mínimo ou aquele trauma que realmente vai mexer com o interior da pessoa. E tudo isso aconteceu ali na primeira fase da infância, desde a barriga da mamãe até os 7 anos. Mas Thaís, o que aconteceu depois não interfere? Claro que interfere. A questão é que o seu padrão de comportamento, ele foi feito, criado e aprendido lá na tua primeira infância. Então, você, muitas vezes, adulto, repete os padrões da sua infância, sejam eles positivos ou negativos. O que a gente tem que entender aqui é que, muitas vezes, a gente não se lembra do que aconteceu lá na nossa primeira infância, e aí a gente fica vivendo em círculos, a gente fica ali, meu Deus, eu faço e não consigo, por que nada dá certo, por que eu não consigo perder 1 grama na balança? Talvez a tua mente esteja bloqueando o teu emagrecimento. E não é questão de você não comer certo e de você não treinar. É questão do bloqueio da tua mente, que ela criou esse bloqueio para você se proteger. Então a gente pode ter 3 possíveis medos na mente de uma pessoa que não consegue emagrecer. Medo de ser abandonada, medo de parecer fraca ou medo de ser abusada. E entenda este abuso como abuso sexual ou abuso verbal, tá? Então a gente vai começar a aprofundar nestes 3 medos, porque eles são extremamente importantes para que você entenda que muitas vezes, por mínimo que seja, se você tiver um desses 3 medos, você vai dificultar o seu emagrecimento. Emagrecer muitas vezes pode parecer perigoso. E se sua mente tem medo, quando você vê um perigo, o que você faz? Você quer fugir, você quer sair dali. Meu Deus, tudo que eu queria era não estar aqui agora. Então, o que você faz? Se você não cuidar do seu emagrecimento, se você não cuidar da sua mente, você não vai conseguir emagrecer, porque isso vai parecer uma ameaça. Legal? Então, a gente vai começar agora a aprofundar em cada um dos medos. Então, o primeiro medo que a gente vai falar é o medo de ser abandonada. E da onde que vem esse medo? Da onde que surgiu isso, Thaís? A primeira fase da vida que tem essa questão do abandono é na fase da amamentação. E isso dentro dos traços de caráter, a gente explica nessa segunda etapa de formação dos traços de caráter. Na amamentação, a criança, ela tem a mãe, né, como uma pessoa que a protege. E de repente, ela se sente abandonada. Sabe aquelas pessoas que falam, deixa chorar até a criança parar, deixa chorar até a criança não aguentar mais. Muitas vezes aquele choro é um pedido de socorro, é um pedido de fome. E aí o pai e a mãe, ele tem que saber que é um equilíbrio. Não é toda hora estar lá, porque a criança tem que entender que não é sempre que o pai e a mãe vai estar lá, mas também você não pode abandonar. Porque senão a criança ela vai sentir o quê? Meu Deus, eu choro e ninguém me escuta. Eu choro e ninguém me ouve. E aí, conforme a pessoa vai crescendo, ela entende que se eu for uma pessoa mais cheinha, se eu for uma pessoa que as pessoas gostam de estar perto, eu vou manter esse peso, porque se eu emagrecer, as pessoas vão se afastar. Pensa aqui num boneco Michelin. Aquele boneco todo fofinho, cheio de pneuzinho, que dá vontade de você ficar abraçado. Uma pessoa que tem medo de se sentir abandonada, muitas vezes engorda, ganha peso, para que as pessoas queiram ficar perto, para que as pessoas queiram estar ali junto, queiram abraçar, porque isso é uma das vontades da pessoa que tem esse medo, de se sentir acolhida, de se sentir abraçada, de se sentir amada. E
pensar que ela pode estar sozinha, que seja por alguns instantes, isso é desesperador. Então, muitas vezes, o medo de se sentir abandonado, o medo que as pessoas se afastem, faz com que a pessoa ela ganhe peso para que ela seja sempre a fofinha. Ai, que bonitinha. E a criança, ela já vai entendendo esse mecanismo. Ela começa a chorar mais e mais e mais e mais para os pais estarem perto. E no desespero de um pai e de uma mãe que tá ali sem entender que aquele bebê tá chorando, muitas vezes a mãe vai lá e faz o quê? Dá o peito, porque ela acha que é fome. E muitas vezes nada mais é do que a etiqueta da roupa incomodando o bebê. Nada mais é do que a criança está com calor e ela queria que aquela roupinha que ela tá saísse. Entende? Então, a única forma que ela tem de se comunicar é chorando. Mas o pai e a mãe não entendem muitas vezes, porque não é verbalizado. E a criança entende que quanto mais chorona ela for, mais as pessoas dão atenção. Quanto mais fofinha ela for, mais as pessoas dão atenção. E se ela sente esse medo, ela quer começar a comer. Comer. Por quê? Quanto maior ela for, ou ela vai encontrar o afago na comida, e aí a gente entra numa compulsão alimentar, ou ela sabe que quando ela tá comendo, ela tá com pessoas perto dela. Então ela quer comer. Ou até mesmo quando ela percebe que, pensa naquele padrão que muitas pessoas têm na cabeça, o gordinho é engraçado. Então ela entende que se ela for gordinha e for engraçada, as pessoas vão rir e vão estar junto com ela. Agora, emagreceu, ficou sem graça. É um padrão que muitas pessoas têm na cabeça. Tem gente aqui que vai assistir esse vídeo e vai falar, nossa, mas isso não tem nada a ver. E tem pessoas que isso vai doer lá na alma. Então, a partir de agora, comece a entender. Isso faz sentido pra mim? Ou, isso não pesa tanto pra mim? E daí você vai começar a mapear quais são os possíveis medos que você tem. Um segundo medo que muitas pessoas têm é o medo de parecer fraca, parecer fraco. Mas, Thaís, isso é só da forma física? Não, isso é da forma emocional. Mas o físico, ele conta muito sobre você, conta muito sobre as suas emoções. Então aqui, entenda o medo de parecer fraco como é aquela pessoa que tem que ser grande para parecer que dá conta de tudo. É aquela pessoa que tem que ser enorme, porque o mundo está nas suas costas. E aí a pessoa fica tentando parecer forte, porque ela não pode demonstrar fraqueza, porque ela não pode demonstrar que ela tá triste, porque ela não pode demonstrar os seus medos. Então, o que que ela faz? Ela guarda aquela energia para dentro dela, ela come muitas vezes para dar aquela sensação de, meu Deus, estou sendo acolhida, mas só ela sabe o que ela tá passando. Então, é uma pessoa grande, porque as pessoas olham para aquela pessoa e falam, nossa, aquela pessoa é uma rocha, nossa, aquela pessoa é muito forte, ela aguenta tanta coisa e ela não chora, ela aguenta tanta coisa e ela ainda dá conta de receber mais. É aquela pessoa que joga aqui pra mim que eu dou conta. Só que muitas vezes a pessoa por dentro tá dilacerada. E em que fase que tudo isso começou? Para muitas pessoas, esse medo de parecer fraco foi lá da fase do desfraude. E naquela época, a criança ela já é um pouquinho maior. Então, o pai e a mãe, ela entende que, como assim a criança não consegue ter controle de que ela vai fazer o número 2? E aí a criança faz na calça. Na escola, professora, eu quero ir no banheiro. Não pode agora. E a criança fica segurando. Então, o que que ela entende? Eu tenho que me fechar, porque eu tenho que parecer forte, eu tenho que suportar. E nossa, mas Thaís, isso interfere e muito. Isso faz toda a diferença. Então, é muito importante que essas pessoas que têm a necessidade de parecer fortes, necessidade de ser uma rocha, olhe mais para dentro de você. Você não tem que dar conta de tudo, você não tem que ser a pessoa mais forte desse mundo. Você tem que fazer o que faz sentido para você. Tem problemas que você pode sim ajudar, mas tem problemas que não. E não é sobre você, é sobre as outras pessoas. Então, escolha muito bem as batalhas que você quer entrar, escolha muito bem as situações que você quer abraçar, as pessoas que você quer conviver. Muitas vezes essas pessoas que têm medo de parecer fraco, que tem que ser grande, são confundidas com lixeiras emocionais. E todo mundo vai lá e joga um monte de emoção, joga um monte de problema em cima dessas pessoas, porque essa pessoa aguenta, essa pessoa dá conta. E muitas vezes a pessoa só queria sair correndo dali. Sabe aquela mochilinha das costas que a gente vai colocando um monte de coisa? Largar aquela mochila e falar, liberdade. Mas o medo de parecer fraco não permite que a pessoa tenha essa sensação de liberdade. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque muitas vezes
as coisas não estão dando certo, seu emagrecimento não está indo para frente, porque você está com medo de parecer fraco, você está com medo de falar para as pessoas as suas fraquezas, você está com medo de dizer não. E o dizer não, você engole um monte de coisa e isso faz com que você vá crescendo, crescendo, crescendo e você não consiga emagrecer. E vamos para o terceiro medo, que é o medo de se sentir abusada, abusado. E entenda esse medo como tanto um abuso verbal quanto um abuso sexual. E esse medo, ele pode ter sido formado ali na fase quando a criança já tem entre 5 e 7 anos, ela já tem uma certa energia sexual, mas não entende essa energia sexual como sexo da forma que os adultos entendem, tá bom? É a criança começando a se descobrir. E muitas vezes nessa fase, infelizmente, existem algumas pessoas que têm essas questões com criança. Então, às vezes é uma mão que um adulto passa na criança, é um olhar diferente para a criança, é algo que essa pessoa fala e a criança, ela não entende o que está acontecendo. E ela vai fazer o quê? Ela vai se fechar. E ela vai falar, ai meu Deus, eu não quero passar por isso. E a criança tem medo. Então, muitas vezes, pessoas que foram abusadas lá atrás, na infância, ou até mesmo na fase de adolescente, ela entende que o quê? Eu sou bonitinha, né? Isso é inconsciente, entendeu? Isso é como consciente. Inconsciente, na verdade. Eu sou bonita. Ou eu sou uma criança que todo mundo fala que eu sou bonita. E, de repente, alguém abusa, tanto verbal quanto sexual. Eu preciso engordar, porque se eu for bonita, se eu for magrinha, se eu emagrecer, as pessoas podem abusar de mim novamente, porque são sensações muito ruins. A criança, ela fica fechada. Você pode perceber, a maioria das fotos de crianças que passaram por esses traumas, elas estão fechadas. Por quê? Se eu me abrir, isso pode acontecer de novo. Então, a pessoa, ela vai fazer o quê? Ela vai criar aquela capa de gordura em volta dela para que este trauma não volte. Se eu emagrecer, se eu me sentir bonita, se eu aceitar um elogio, isso pode ser um abuso. E muitas vezes a pessoa, além dela criar essa capa de gordura em volta dela, além dela passar por todo esse trauma, ela ainda tem uma baixa autoestima, porque ela não acredita que ela é merecedora, que ela não pode se sentir bonita, que ela não pode ser uma pessoa incrível, e aí ela acaba entrando em relacionamentos tóxicos, ela acaba se fechando para outras pessoas, ela acaba ficando com baixa autoestima, e aí vem um monte de problema. Mas, Thaís, identifiquei um desses 3 medos. O que eu faço agora com essa informação? A gente precisa entender que quando a gente descobre que a gente tem um medo, uma crença limitante, a gente precisa ressignificar tudo isso. Porque senão, você vai fazer o que com essa informação? Vai ficar lá, ai, beleza, eu descobri. E você não toma outras atitudes? Se você quer que algo mude na sua vida, você precisa ter uma atitude diferente. Então, para você ter uma atitude diferente, o que você vai fazer a partir de agora? Você identificou que você tem um determinado medo. Primeiro, é importantíssimo que você descubra qual é o seu perfil comportamental. Porque quando você descobrir isso, você vai automaticamente relacionar, nossa, talvez esse medo que eu tenho tenha a ver com o meu perfil comportamental. E dentro da análise de perfil, a gente tem estratégias para direcionar você para o seu recurso. Você sai do seu medo e você vai para o seu recurso. Então, isso já te dá um up. Segunda etapa, você precisa ressignificar e dar um novo significado a estes medos. Tira o medo, tira as sensações ruins, tira as crenças limitantes e dá lugar para você ter crenças motivadoras, para você se sentir bem, para você ter uma autoestima legal. A partir do momento que você faz essa troca, você se potencializa, você se empodera, e entende empoderamento tanto para homem quanto para mulher, dessas sensações positivas e a sua vida anda para frente. Então a gente tem ferramentas para você transformar essa sua vida. E na última etapa, você aprende e reescreve os seus hábitos e os seus padrões. Quando você entende o seu funcionamento, quando você entende como que foi o seu padrão ali criado, fica muito mais fácil para você modificar. Você cria novos hábitos, você cria novos padrões e você se sente muito melhor. Então é muito importante que você reescreva isso. Reescreva os seus hábitos, reescreva as suas crenças, reescreva as suas atitudes. Porque quando você tem consciência, fica muito mais fácil de você se entender, comunicar para o outro. E se tem alguma coisa ali que não está tão legal, fica muito mais fácil para você modificar.
Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre possíveis causas que estão bloqueando o teu emagrecimento. E se você quiser saber mais sobre esses temas, já me segue aqui, ativa o sininho com a notificação e me segue lá no Instagram também, porque lá eu trago bastante conteúdo prático para vocês. E se você sentiu que você tem algum desses medos, não esqueça de me contar aqui ou vai lá no meu Instagram e me conta também, que vai ser um prazer te ajudar. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.